Eu sou Célia Freud, diretora-geral da Agência Peixe Vivo, que é a agência que atua como secretaria executiva para os comitês das bacias hidrográficas do Rio São Francisco, Rio das Velhas, Rio Pará e Rio Verde Grande. Estou aqui para dar um recado muito importante, que desde o início dessa pandemia, nós da agência adotamos todas as medidas necessárias de acordo com as orientações das autoridades competentes para que a nossa equipe continuasse desenvolvendo as atividades. Estamos trabalhando de forma remota. Nós não paramos com as nossas atividades. Os projetos estão sendo executados dentro das normas e adotando todos os cuidados possíveis. É importante salientar também que o trabalho dos comitês de bacia não pararam. Eles continuaram desenvolvendo e exercendo as suas atividades de forma remota também. As reuniões estão acontecendo por meio de videoconferências. Estamos todos aprendendo uma nova forma de trabalhar que está dando muito certo. Gerente de projetos da Agência Peixe Vivo. Nos últimos meses, a gente tem passado por momentos difíceis em razão da pandemia provocada pela Covid-19. Mesmo assim, a Agência Peixe Vivo, em atendimento ao comitê, não paralisou suas atividades. Nós continuamos trabalhando pelo bem da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sem que haja o comprometimento da saúde pública, né? Daqueles que estão trabalhando conosco, daqueles que estão envolvidos nos projetos do Comitê da Bacia Hidrográfica. Hoje eu vou apresentar para vocês a situação individualizada de cada um dos projetos, dos quais a gerência de projetos da Agência Peixe Vivo é responsável, e a gente vai dissertar sobre cada uma dessas propostas, tá? Então, eu vou fazer um compartilhamento da minha tela aqui para que vocês possam acompanhar, né? E vamos falar bem paulatinamente sobre cada um dos projetos em carteira aprovados pelo comitê e que atualmente a gente vem administrando e dando prosseguimento às ações. Bom, então, vou fazer uma apresentação aqui de todos os projetos aprovados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, né? Então, hoje, a gente, no âmbito de aprovação dos projetos da Bacia, eu gostaria de apresentar um agrupamento desses projetos, né? Nós temos projetos aprovados através do plenário do comitê por meio de deliberação, aprovados pela diretoria colegiada do comitê por meio de resolução e os projetos aprovados nas câmaras consultivas regionais do comitê. Os projetos aprovados nas câmaras consultivas regionais, as CCRs, eles dependem de aprovação por meio de deliberação em plenário do comitê ou resolução direta da diretoria colegiada. A Agência Peixe Vivo só inicia os projetos a partir de documentos de origem de aprovação, seja por deliberação no plenário do comitê ou resolução direta. Além desses dois documentos que a gente apresentou em tela, esses projetos, né, não fazem parte da carteira de projetos da Agência Peixe Vivo. Hoje, atualmente, o que a gente tem de projetos em carteira por parte da Agência Peixe Vivo? Basicamente, são projetos de requalificação ambiental, também conhecidos como projetos hidroambientais, os planos municipais de saneamento básico, obras e serviços de saneamento, projetos com foco na sustentabilidade hídrica do semiárido, né? Esses 4 primeiros aí que a gente apresentou, em geral, são provenientes das câmaras consultivas regionais. E, por último, projetos focados na construção de instrumentos de gestão de recursos hídricos, que, por sua vez, são aprovados ou através da DIREC ou pelo plenário do comitê, que são destinados a toda a bacia hidrográfica, não somente a uma ou outra CCR. Então, agora vou mostrar para vocês aqui, a gente vai fazer a apresentação um por um desses projetos, né? Começando aí pelos projetos de requalificação ambiental, os projetos hidroambientais no Alto São Francisco. Eu tenho o projeto de requalificação e diagnóstico ambiental para a Lagoa de Dejetos e Córrego do Bagre, no município de Felizlândia, em Minas Gerais. Essa proposta está em andamento. Eu diria que esse é o projeto hidroambiental hoje o mais adiantado de todos que possuímos.
temos ainda o projeto de recuperação e preservação hidroambiental da microbacia do córrego Confusão, em São Gotardo. Essa proposta segue em processo de licitação. As licitações da Agência Peixe Vivo seguem paralisadas em razão da pandemia da Covid-19. Temos ações de manejo e conservação de água e solo na subbacia do Ribeirão Extrema Grande, município de Três Marias, que segue em processo de licitação. Projeto de proteção hídrica para mudança da realidade socioambiental no Alto São Francisco, em Pompéu, que segue em andamento. Projeto de recuperação hidroambiental do córrego Pasto dos Bois, em Uruana de Minas, segue em andamento. O projeto de recuperação hidroambiental do Riacho das Pedras, no município de Bonfinópolis de Minas, que segue em andamento. Todos esses projetos aqui foram aprovados conforme a resolução DIREC 66 de 2018. Já no Médio São Francisco, os projetos também que eu vou apresentar foram todos elaborados, aprovados conforme a resolução DIREC a 66 de 2018. Entretanto, nós vamos contratar uma empresa ainda para realizar o desenvolvimento dos termos de referência desses projetos. Pretendemos fazer isso ainda, essa elaboração que se inicia ainda no segundo semestre de 2020. Os projetos do Médio São Francisco são esses: recuperação de nascentes em Itaguaçu da Bahia, diretoria de meio ambiente de Mulungu do Morro em ação, recomposição ambiental das margens do rio Paramirim, no município de Paramirim, Água que Faz Milagres, o projeto de diagnóstico e recuperação hidroambiental da nascente do rio Milagres, produzindo mudas para a recomposição da Caatinga em Lapão e construindo bacias de captação e terraços em Correntina. Todos esses 6 projetos que foram apresentados aqui são pertencentes à região do Médio São Francisco, aprovados por meio da Resolução DIREC 66 de 2018. Já no Submédio São Francisco, temos a revitalização da microbacia do Riacho Mocambo e afluentes em Curaçá, implantação de ações inscritas no diagnóstico e plano de ações na bacia do Rio Salitre, no município de Jacobina, Bahia, revitalização e hidrologia social na bacia do Alto Rio Ipanema, em Pesqueira, Pernambuco, projeto de passagem molhada com aproveitamento de estrutura a ser recuperada para reservação, para abastecimento e múltiplos usos para a comunidade de Brejões, em Morro do Chapéu, na Bahia, e o projeto de recomposição de talude e mata ciliar no Riacho do Pontal, no município de Lagoa Grande, Pernambuco. Todos esses projetos também, aprovados conforme a resolução DIREC 66 de 2018, e que também pretendemos iniciar a elaboração desses termos de referência no segundo semestre de 2020. Baixo São Francisco, projetos também aprovados conforme a resolução DIREC número 66 de 2018. São esses que a gente vai apresentar agora. Temos a proteção através de cercamento da mata do sagrado religioso ritual do Uricuri, no Baixo São Francisco, no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas. Esse termo de referência está em processo de elaboração. Em função da pandemia da Covid-19, nós postergamos a conclusão desse termo de referência para junho de 2020. O projeto Bosque Berçário das Águas, Educação Ambiental e Reflorestamento, com foco no extrativismo, também em revisão, a conclusão prevista para junho de 2020, ele também segue atrasado em razão da pandemia. Isso nos impede de fazer trabalhos de campo para que a gente possa concluir o projeto. Esse, por sua vez, vai ser executado no município de Piaçabuçu, Alagoas. Recuperação de áreas degradadas no território indígena Caiçara e Ilha de São Pedro, em Porto da Folha, Sergipe, segue em processo de licitação. Construção de fossas ecológicas, bacias de evapotranspiração para tratamento de efluentes sanitários em residências da zona rural de Penedo, segue em processo de licitação.
Paulo Afonso em Verdes Lagos, né, no município de Paulo Afonso, também em processo de licitação. E tem o projeto Ecoet, instalação permanente de viveiro florestal de espécies nativas, em ET convencional a partir de gerenciamento de subprodutos gerados em sistemas biológicos de tratamento de esgoto, esse em andamento. Bom, então esses que a gente acabou de apresentar são os projetos hidroambientais aprovados no âmbito das CCRs e que a Peixe Vivo está dando prosseguimento na realização desses 24 projetos aprovados, né, em todas as câmaras consultivas regionais, tá? E existe ainda, né, uma outra gama de investimento muito importante do Comitê diz respeito aos planos municipais de saneamento básico, né? Todos esses planos foram aprovados conforme a Resolução DIREC 74 de 2019 e que nós vamos apresentar agora em tela. O lote 1, né, no Alto São Francisco, temos 2 lotes, né, o lote 1, município de Bambuí, Caetanópolis, Diamantina, Japaraíba, Martinho Campos, Moeda e Santa Rosa da Serra, em processo de licitação. Tá? Lote 2, Bonito de Minas, Feira da Mata, Iuiú, Mamonas, Urandi e Verdelândia, também em processo de licitação, esse lote 2. Já na região médio São Francisco, o lote 3, né, que segue os municípios de Boquira, Formosa do Rio Preto, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga e Sítio do Mato, em processo de licitação. Lote 4 envolve os municípios de Campo Alegre do Lourdes, João Dourado, Morro do Chapéu, Pilão Arcado, São Gabriel e Uibaí, em processo de licitação. O lote 5, já na região do submédio São Francisco, envolve os municípios de Afrânio, Campo Formoso, Dormentes, Ourolândia, Santa Filomena, Sobradinho e Umburanas, em processo de licitação. O lote 6 envolve os municípios de Água Branca, em Alagoas, Ibimirim, Itacuruba, Jatobá e Santa Maria da Boa Vista, em processo de licitação. No submédio São Francisco, existe ainda a elaboração de um lote de 4 planos municipais de saneamento, né? Isso já é um lote mais antigo, que a gente está dando andamento nesse momento. Esses já estão contratados, estão em processo de elaboração. Tá? Ainda no Baixo São Francisco, né, o lote 7 de projetos aprovados pela Resolução DIREC 74 de 2019, Águas Belas, Olivença, Poço das Trincheiras, Porto da Folha, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira, em processo de licitação. E o último dos lotes aprovados, né, no Baixo São Francisco, município de Igaci, Itabi, Junqueiro, Palmeira dos Índios, Santana de São Francisco e Teotônio Vilela, também em licitação. Tá? Então, temos planos municipais de saneamento aí, totalizando 48 planos municipais de saneamento que seguem em processo de licitação. Tá? Os processos licitatórios da Agência Peixe Vivo tiveram de ser paralisados em razão da pandemia da Covid-19. Isso nos impede de formar aglomerações, né? É sabido que todo o processo de licitação ele é passível da realização de reuniões públicas, né? As aberturas de propostas são públicas, né? E por essa razão a licitação teve de ser paralisada na Agência Peixe Vivo, pois uma sessão pública ela é passível, né, da geração de aglomeração de pessoas. Então, por essa razão, a gente está aguardando o momento mais apropriado para prosseguir com todos esses processos, ok? Bom, outra gama de projetos que a gente tem também em nossa carteira diz respeito aos projetos com foco na sustentabilidade hídrica do semiárido. Então, recentemente, a DIREC aprovou, né, por meio da resolução DIREC 97 de 2020, a elaboração e contratação de 8 projetos, né, sendo 2 projetos em cada região fisiográfica da bacia. No Alto São Francisco, nós temos os projetos Água para Beber, Vidas para Cuidar,
e ações de revitalização dos recursos hídricos no município de Miravânia, semiárido mineiro. A elaboração desses projetos aqui está prevista para acontecer a partir do segundo semestre de 2020. No Médio São Francisco, água e vida no semiárido, produzindo alimento e resgatando a autonomia financeira dos agricultores, e colhendo água de chuva e resgatando a cidadania da população do semiárido na bacia do Paramirim. Esses projetos do Médio São Francisco. Já no Submédio São Francisco, temos o projeto Bênçãos do São Francisco, sustentabilidade socioambiental, hídrica, energética, alimentar e nutricional no Submédio São Francisco. E o projeto Salvando as Veias do São Francisco, a luta para recuperar rios e nascentes nas serras de Jaguarari, Bahia. E no Baixo São Francisco temos os projetos Segurança Hídrica e Controle da Desertificação através da energia fotovoltaica e sistemas agroflorestais, e o projeto Bênçãos do São Francisco, sustentabilidade socioambiental, hídrica, energética, alimentar e nutricional no Baixo São Francisco. Todos esses 8 projetos aprovados conforme a Resolução DIREC 97 de 2020. Tá? A licitação, o início da elaboração dos projetos, só poderá acontecer após passada a pandemia do Covid-19, né, e que tenhamos autorização das autoridades de saúde para que possamos retornar às nossas atividades rotineiras. Existem ainda projetos especiais, né, em cada uma das CCRs aprovados por meio da Resolução DIREC 75 de 2019. São esses que estão em tela aí. No Alto São Francisco, adequação de estradas no Alto São Francisco, nos municípios de Lagoa da Prata e em Paracatu. Apesar de ser uma demanda, a gente achou por bem fazer uma divisão desse projeto em 2 contratações, né? Sendo uma no município de Lagoa da Prata e outra em Paracatu. Um desses projetos já se encontra em elaboração, né? Já se encontra em desenvolvimento, já temos a empresa contratada e a previsão é que ele seja finalizado ainda dentro do cronograma previsto. E o projeto executivo de limpeza da Lagoa de Itaparica, já no Médio São Francisco. Esse, por sua vez, é em licitação, né? Como a gente já abordou, as licitações seguem paralisadas em função da pandemia. Já no Submédio São Francisco, temos a proposta de usos múltiplos de água no sertão pernambucano, proposta proveniente do consórcio Universitas, em Pernambuco. Essa proposta ainda ela segue em fase de aperfeiçoamento. Tá? Então, a gerência de projetos está em fase de negociação e conversas com o proponente desse projeto para que a gente possa chegar a um alinhamento, né, que nos permita futuramente realizar a contratação devida. Também no Baixo São Francisco, a proposta do consórcio de resíduos sólidos do Baixo São Francisco é também uma proposta que segue em fase de aperfeiçoamento. Tá? A gente ainda está em fase de discussão com o proponente dessa proposta, que deve acontecer em breve. Tem ainda outras demandas, né, que são provenientes da DIREC, não são provenientes das CCRs, né, das câmaras consultivas regionais, mas são propostas do comitê, também aprovadas por meio de resolução DIREC ou ainda por meio de deliberação na plenária do comitê. Temos um projeto importante para levantamento para o cadastro de usuários no trecho incremental do Rio São Francisco, que é aquele trecho situado entre a represa de Três Marias e Sobradinho. Tá? Em razão de um processo judicial, uma decisão judicial, esse processo licitatório ele segue suspenso, né? Até que temos uma decisão judicial desde o ano de 2019. Tem também um trabalho semelhante, né, para o levantamento para o cadastro de usuários na bacia do Rio Corrente, que é um afluente estadual no estado da Bahia. O termo de referência, né, ele segue em fase de cotação de mercado. Assim que tenhamos um valor de mercado para contratação, os procedimentos de licitação serão iniciados. Existe ainda a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos e enquadramento de corpos de água na região hidrográfica SF1, né? Esse é um comitê estadual na nascente do Rio São Francisco
e esse projeto segue em andamento. Desenvolvimento da plataforma Siga São Francisco. Esse projeto também segue em andamento, as reuniões com os partícipes, né, o grupo de acompanhamento, os órgãos gestores estaduais, ela já foi realizada e o projeto também segue em andamento, até o momento sem complicações em razão da pandemia. Existe ainda a elaboração de uma proposta de enquadramento de corpos hídricos do Alto São Francisco, né, todo aquele trecho que está montante da usina hidrelétrica de Três Marias, ao qual pretendemos estabelecer um enquadramento único para esse importante trecho do rio. Tá? Então, o termo de referência para contratar esse serviço segue em fase de desenvolvimento, né, em conversas com a Câmara, a CTPPP, né, do Comitê do Rio São Francisco, e também com o órgão gestor de Minas Gerais, o IGAM. Assim que possível, né, assim que esse termo de referência estiver finalizado, iniciaremos os processos de licitação para contratação. Elaboração do projeto executivo do Sistema de Abastecimento de Água do Povo Cariri-Chocó e Porto Real do Colégio Alagoas. Esse projeto executivo ele segue em andamento, está em fase final. Muito em breve teremos esse projeto finalizado. Elaboração do projeto executivo da nova captação de Piaçabuçu segue em andamento. Tá? Execução da nova captação do Sistema de Abastecimento de Água de Pirapora, né? Uma obra orçada em quase 3 milhões de reais. Tá? Essa obra está em fase final. A gente está aguardando a ligação da energia elétrica e, assim que possível, esse sistema vai ser entregue para a população de Pirapora. Estamos ainda fazendo a revisão do projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do Centro Histórico de Penedo. O termo de referência ele está sendo elaborado no momento. Assim que possível, nós encaminharemos aí para o município de Penedo, né? E assim que tiver anuência, iniciaremos a contratação desse serviço. Existe ainda um trabalho para o desenvolvimento da modelagem hidrológica de lagoas marginais no Alto São Francisco, em Minas Gerais. Também esse processo licitatório segue suspenso em razão de uma decisão judicial desde o ano de 2019. Implantação de comportas, né, em canais de irrigação no Vale do Rio Paramirim, estado da Bahia. Essa obra segue em andamento, né, muito em breve a teremos finalizada também. Elaboração de estudo para avaliação dos potenciais impactos do uso da água nos domínios do rio, do aquífero Urucuia. O termo de referência segue finalizado e a licitação acontecerá em breve. Implantação de sistema de irrigação no viveiro de Mudas de Patos de Minas. Tá? Aguardamos ainda uma manifestação da CCR Alto São Francisco para que possamos prosseguir com esse processo e o fornecimento de mão de obra para produção de mudas no viveiro de Mudas de Patos de Minas. Essa proposta está em fase de revisão e será novamente submetida à CCR Alto São Francisco. Tá ok? Gente, então acabamos de apresentar a vocês a carteira de projetos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que foi devidamente aprovada e encaminhada para que a agência Peixe Vivo possa realizar a execução, né, de toda essa carteira de projetos. Então vimos aí uma carteira com mais de 60 ações, uma carteira bem representativa e tão logo, né, assim que seja possível, que a situação se normalize, possamos estar livres dessa situação de pandemia, o ritmo dos projetos retornará ao normal, né, retornará à normalidade. Esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível. De qualquer maneira, temos tentado prosseguir, né, com toda essa demanda apresentada pelo Comitê da Bacia, sem que isso cause o menor prejuízo possível às expectativas do Comitê da Bacia Hidrográfica e também respeitando as normativas das autoridades de saúde para que isso não possa ser comprometida a saúde daqueles interessados, né, dos nossos colaboradores e os demais interessados, ok? Então, a gerência de projetos da agência Peixe Vivo se coloca à disposição, né, de todo e qualquer membro do comitê das CCRs para que a gente possa passar por essa etapa juntos e seguirmos mais fortes futuramente. Muito obrigado.